A Ucrânia acabou de lançar um poderoso novo predador em seus céus. Não é um jato de combate sofisticado, bombardeiro ou helicóptero de ataque, nem está equipado com mísseis de alta potência ou metralhadoras. Ainda assim, é uma das adições mais valiosas e inovadoras ao arsenal militar da Ucrânia, capaz de salvar inúmeras vidas e contrariar os enxames de drones destrutivos da Rússia. É chamado de Shark. E aqui está uma análise detalhada do que é, como funciona e por que está prestes a desempenhar um papel revolucionário na guerra na Ucrânia. O Shark é uma aeronave leve, de motor único e 2 lugares, desenvolvida pela empresa tcheco-eslovaca Shark Aero. Esta empresa foi fundada em 2006 e, portanto, vem trabalhando nessas aeronaves por cerca de 2 décadas. Ela não produz nenhum outro produto, então a equipe da Shark Aero consegue dedicar todo o seu tempo, energia e expertise para aperfeiçoar a aeronave Shark. O resultado do seu árduo trabalho é um dos aviões ultraleves mais tecnicamente impressionantes do mundo atualmente. Medindo 22 pés de comprimento com uma altura pouco acima de 8 pés e uma envergadura de quase 26 pés e pesando pouco mais de 600 libras, quando vazio, pode transportar mais de 26 galões de combustível e é alimentado por um motor Rotax 912 ULS de 4 tempos, ajudando a aeronave a atingir velocidades máximas de 190 milhas por hora, ou 300 km por hora, e dando-lhe um alcance de até 1.550 milhas, ou 2.500 km. Dezenas de tubarões foram vendidos para pilotos em 26 países, estabelecendo vários recordes mundiais do Guinness. Em 2022, por exemplo, a piloto britânica-belga Zara Rutherford voou com um tubarão ao redor do mundo, tornando-se a mulher mais jovem a completar uma circunnavegação solo e a primeira mulher a fazer isso em uma aeronave ultraleve. Em resumo, o Shark é uma aeronave confiável e comprovada, mas nunca foi projetada para guerra ou implantada em uma situação de combate no mundo real. Até agora. Este ano, a equipe Shark Aero decidiu tentar algo um pouco diferente. Eles testaram seus talentos, criando uma versão modificada de sua famosa aeronave Shark. Isso poderia ajudar a Ucrânia a defender seu povo, cidades e céus. Esse Shark pronto para a guerra foi exibido no recente evento Paris Air Show 2025, realizado de 16 a 22 de junho. O especialista em aviação franco-canadense e ex-piloto de caça A.T. Chue estava presente no show aéreo e se encontrou com um representante da Shark Aero para saber mais sobre a mais recente criação da empresa. O representante explicou como este tubarão difere daqueles que vieram antes. Sim, podemos detectar os perfis eletromagnéticos de diferentes drones, como tubarões, rolãs, o que eles precisarem. Conteúdo potencialmente impróprio ou ilegal detectado. Não posso auxiliar com esse tipo de solicitação. Isso é um upgrade e tanto. Todas as aeronaves Shark são projetadas com foco no voo, priorizando conforto, velocidade, segurança e eficiência em seu design. Esta é muito diferente. Com sua tecnologia embutida de bloqueio de drones, ela tem o poder de identificar drones próximos, bloquear suas comunicações e enviá-los em espiral para a Terra. E cada drone que cai no chão sem atingir seu alvo representa uma perda para a Rússia e uma vitória para a Ucrânia. O representante da Shark Aero prosseguiu explicando em detalhes o funcionamento dos bloqueadores do Shark. Os bloqueadores estão escondidos de forma inteligente na parte inferior da fuselagem do avião, alinhados com seu centro de massa. Em ação, o Shark normalmente opera em altitudes de cerca de 6.000 pés ou 1.800 metros, embora possa atingir alturas de 18.000 pés ou 5.500 metros. O alcance de seus bloqueadores é de cerca de 28 milhas ou 45 quilômetros. Apesar de parecer pouco, é um alcance impressionante para uma aeronave de interferência de drones como esta. E quaisquer drones que cheguem perto do tubarão estão mais ou menos condenados a perder o sinal e cair no chão. Isso ocorre
porque a maioria dos drones, como os modelos Shahed e Orlan que a Rússia usa, dependem muito da tecnologia Sistema Global de Navegação por Satélite para travar e navegar até seus alvos, além de vídeos para transmitir inteligência do campo de batalha aos operadores. Assim que essas comunicações são bloqueadas, os drones perdem quase todo o seu poder e potência, tornando-se pouco mais do que motores presos a explosivos flutuando pelo céu sem nada para guiá-los. Vale notar que alguns drones, como o Shahed, possuem sistemas de navegação inercial, projetados para entrar em ação se o sinal Sistema Global de Navegação por Satélite for bloqueado ou interrompido. Porém, esses sistemas não são perfeitos, nem projetados para lidar com bloqueios longos. Eles são apenas um método de navegação de backup que pode ajudar um drone a manter o curso se seu sistema global de navegação por satélite for bloqueado por alguns instantes. Mas o Tubarão pode, teoricamente, continuar bloqueando o sinal por muito mais tempo. E quanto mais tempo o drone opera sem sinal, menos provável é que ele atinja seu alvo. Adicione o fato de que o Tubarão tem um alcance de quase 2.000 quilômetros, aliado à capacidade de voar por até 12 horas com um único tanque de gasolina, fica evidente o quão eficaz essa aeronave poderia ser. Ele poderia pairar sobre áreas-chave, como cidades por horas a fio, eliminando drone após drone e salvando vida após vida no processo. Também possui um sistema de segurança de paraquedas para emergências e oxigênio a bordo para auxiliar a respiração dos pilotos em altas altitudes. Além disso, como mencionado, ele pode atingir velocidades máximas de cerca de 190 milhas por hora ou 300 km por hora, permitindo sua rápida realocação para outras áreas conforme necessário, ou fuga de uma zona se estiver em risco de ser alvo das forças russas. Com as especificações técnicas fora do caminho, agora vale a pena dar uma olhada em por que o Tubarão pode ser inestimável para a Ucrânia quando se trata de defender suas cidades. Primeiro, é importante entender o contexto do que a Ucrânia está lidando atualmente. O povo ucraniano enfrenta ataques constantes de drones russos, não apenas nas linhas de frente e territórios contestados perto da fronteira, mas em todo o país. De fato, a Rússia regularmente envia drones para o interior do território ucraniano, atacando várias cidades e vilas, incluindo a capital, Kyiv. Os ataques aumentaram em frequência ano após ano desde o início da guerra, passando de uma média mensal de 959 em 2024 para mais de 3.450 ataques em 2025. Eles são tão comuns que os drones agora representam cerca de 70% de todas as mortes e ferimentos em militares e civis ucranianos. E mesmo que a Ucrânia tenha vários sistemas de defesa para combater esses drones, incluindo sistemas de defesa aérea e mísseis, ela precisa de toda a ajuda extra que conseguir. Porque, mesmo com todas essas defesas, alguns drones russos ainda atingem regularmente seus alvos pretendidos, causando sérios danos e provocando contínuas lesões e perda de vidas. Na noite de 3 de julho e início de 4 de julho, a Rússia lançou um dos maiores ataques de drones já registrados em Kyiv. Relatos indicam que foi lançado um número recorde de drones na capital ucraniana, com vídeos e imagens do local mostrando explosões retumbantes, incêndios violentos e plumas de fumaça preenchendo os céus com destroços e escombros espalhados pelas ruas da cidade. O ataque resultou em pelo menos uma morte e 23 feridos, com muitos civis buscando abrigo durante a noite nas estações de metrô da cidade, ouvindo o caos e a carnificina acima de suas cabeças, esperando sobreviver até amanhã, longe de ser um acontecimento isolado. Kyiv, como todos os outros lugares em toda a Ucrânia, regularmente tem que sofrer ataques desse tipo. Alguns são menos nocivos, mas outros são bem piores. Em junho, por exemplo, um ataque a Kyiv deixou 15 pessoas mortas e mais de 100 outras feridas quando uma seção inteira de um prédio residencial foi destruída. Com tantos ataques e tanta devastação generalizada, a Ucrânia está lutando para acompanhar. Seus sistemas de defesa aérea estão sobrecarregados. A recente notícia de que os Estados Unidos da América interromperam os envios de Patriots e outras armas para Kiev foi um grande golpe para a Ucrânia. A chegada do Tubarão ajuda a contrabalançar a má notícia, fornecendo à Ucrânia uma nova opção eficaz e eficiente para se proteger contra ataques de drones.
Agora, um dos melhores aspectos desta aeronave é o quão custo-efetivo ela pode se provar para a Ucrânia. Imagine, por exemplo, se ele fosse implantado nos céus perto de uma grande cidade como Kiev. Portanto, no próximo ataque de drones russos, o Tubarão poderia bloquear as comunicações de qualquer drone que entrasse em seu alcance, eliminando dezenas, se não centenas deles em questão de minutos. Alguns desses drones russos custam mais de $10 mil por unidade. Cada um que é eliminado representa uma perda financeira para a Rússia, mas a Ucrânia muitas vezes tem que usar suas próprias defesas caras para derrubá-los. Pode ser necessário disparar mísseis caros, usar sistemas de defesa aérea de milhões de dólares ou ativar unidades de radar de alta tecnologia. Se algum drone atingir seus alvos também, isso representa mais tempo, dinheiro, mão de obra e recursos que a Ucrânia tem que dedicar para limpar os escombros, resgatar os feridos e reconstruir a infraestrutura danificada. O Shark muda o jogo. Ele não precisa usar nenhum míssil caro ou outras armas para derrubar drones. Ele pode ficar lá no céu, deixando sua tecnologia de interferência fazer o trabalho pesado. Cada drone que ele interrompe economiza um míssil para a Ucrânia. E quanto mais trabalho o Tubarão faz, mais as economias da Ucrânia e as perdas da Rússia se acumulam. Isso é crucial agora, com a Rússia intensificando seus ataques e seu presidente, Vladimir Putin, parecendo determinado, decidido a usar estratégia de força bruta para desgastar a Ucrânia, visando vencer a guerra rapidamente. Essa estratégia está claramente afetando a Ucrânia, levando à morte e destruição por toda a nação e ao longo das linhas de frente. Mas também está afetando a economia da Rússia, com especialistas líderes recentemente alertando que o país está perto de uma grande recessão. Chegou até ao ponto em que Putin finalmente cedeu e prometeu cortar os gastos militares em 2026. Assim, se a Ucrânia conseguir continuar resistindo ao que resta de 2025, pode descobrir que a pressão começa a diminuir no próximo ano, o que poderia abrir oportunidades para contra-ataques e recapturas de terras perdidas. Mas tem que ser econômico em sua abordagem, poupando dinheiro onde possível, já que não possui o mesmo orçamento militar gigantesco da Rússia. As estatísticas revelam o excelente desempenho da Ucrânia até o momento. Em coletiva de imprensa em 21 de junho, o comandante-chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou quão eficaz. Os ataques de drones do país à Rússia causaram um dano estimado em $10 bilhões apenas entre janeiro e maio deste ano. Syrskyi também explicou que para cada $1 que a Ucrânia gastou em seus ataques de drones, causou $1,05 de dano à Rússia. As Forças Armadas ucranianas também buscam eficiência de custos em suas operações de defesa, assim como em suas manobras ofensivas. E o Shark pode ter um papel nisso, devido aos seus baixos custos operacionais. Outro grande benefício deste sistema é o efeito que pode ter no moral e na confiança tanto dos ucranianos quanto dos russos. Como já mencionado, as forças russas agora dependem bastante de drones. Eles implantam enormes enxames deles na fronteira para atacar alvos ucranianos regularmente. Os russos se habituaram à eficiência implacável de seus ataques com drones. Mesmo com alguns drones sendo abatidos pelas defesas aéreas ucranianas, outros conseguem atingir seus alvos. Assim, a Rússia está confiante de que seus ataques de drones continuarão sendo bem-sucedidos, desempenhando um papel vital em seus esforços para desgastar as defesas da Ucrânia gradualmente. Enquanto isso, soldados e civis ucranianos passaram a temer os drones. Eles tremem ao ouvir o zumbido peculiar de um drone voando acima. Sabendo que suas melhores chances são correr, se esconder e torcer para o drone não os ver ou explodir por perto. É um ciclo constante de medo e pânico, mas o Tubarão ajuda a interromper esse ciclo. Acima, ele poderia proteger populações inteiras de grandes enxames de drones, dando ao povo ucraniano um pouco de esperança e conforto tão necessários em um momento de tanta adversidade. O Shark também é uma ferramenta incrivelmente inovadora e flexível para as forças armadas da Ucrânia experimentarem, abrindo várias novas vias de defesa estratégica. Aeronaves de guerra eletrônica e bloqueadores de rádio já foram vistos antes, mas o Shark traz algo novo para a mesa. Com sua forma microleve, suas capacidades de guerra eletrônica em tempo real e seus impressionantes níveis de alcance e resistência.
Esta aeronave antidrone inédita pode adicionar uma camada de grande valor à atual tecnologia de defesa aérea da Ucrânia. A Ucrânia poderia posicionar equipes móveis estratégicas para abater drones em solo nos pontos críticos. Utilize mísseis terra-ar ocidentais e nacionais para neutralizar os alvos mais valiosos. E então, ter o tubarão pairando acima, apenas um pouco mais atrás, para eliminar quaisquer drones lutando que conseguem passar. Alternativamente, poderia posicionar o tubarão mais à frente, pronto para eliminar o máximo de drones possível, com equipes de fogo prontas para atacar quaisquer alvos aéreos que de alguma forma sobrevivam às interferências. Uma embarcação como esta quebra e redefine as regras do que a defesa aérea pode e deve parecer. Por muito tempo, o foco esteve em jatos de combate sofisticados, valendo às vezes centenas de milhões de dólares cada, e sistemas de defesa aérea complexos com plataformas móveis de mísseis, scanners de radar e equipes inteiras de operadores. Acredita-se que essas tecnologias de ponta sejam as únicas formas eficazes de combater as crescentes ameaças de bombardeio por drones e mísseis. O Shark desmente tudo isso. Comparado a esses jatos e sistemas, esta aeronave é barata, simples, até básica. Contudo, é discutivelmente tão importante e eficaz em situações reais ao tentar se defender de ondas de veículos aéreos não tripulados. É uma força disruptiva em todos os aspectos. Se a Ucrânia conseguisse receber ou fabricar mais aeronaves como esta, poderia mudar completamente o formato desta guerra e forçar a Rússia a repensar sua tática. A estratégia do Kremlin, fortemente baseada em drones, não teria metade da eficácia atual sem eles. É exatamente isso que a Ucrânia precisa, e é por isso que ela tem procurado novas maneiras de contra-atacar drones há algum tempo. Como observa o comandante-em-chefe Sersky, uma das direções promissoras no combate aos drones, Shahid, é o uso de aeronaves leves. Já possuímos ativos de aviação e novos projetos em andamento, devido à assistência financeira e material de nossos parceiros. Essas plataformas modernas possuem sistemas avançados de navegação e armas, aumentando a eficácia das operações contra drones. Claro, apesar de todas as suas vantagens, o novo avião de guerra eletrônica anti-drone Shark não é perfeito. Existem algumas desvantagens que vale a pena notar. Primeiro, apenas um desses aviões microleves foi fabricado e entregue à Ucrânia até agora. Embora novos planos possam surgir no futuro, nada oficial foi anunciado até o momento. Para lidar com isso, a Ucrânia poderia se inspirar no Shark para desenvolver aeronaves similares, ou encomendar mais modelos da Shark Aero e adaptá-los com a tecnologia de interferência necessária. Em segundo lugar, o Shark não possui capacidade defensiva própria para se proteger contra ataques de jatos de combate, fogo ou mísseis do chão ou do ar. Portanto, ele não é ideal para trabalho em primeira linha. É um alvo pequeno e veloz, então pode evitar o fogo inimigo por um tempo, mas provavelmente será abatido eventualmente. Portanto, ao menos em seu estado atual, esta nave deve ser usada longe da frente de batalha, dentro do espaço aéreo ucraniano, possivelmente monitorando os céus sobre Kyiv ou outras grandes cidades para abater drones que entrem no alcance. Dito isso, os benefícios do Shark superam em muito essas desvantagens e representa uma excelente adição ao arsenal anti-drone da Ucrânia. E mais um incrível exemplo de aliados em toda a Europa e no mundo ocidental, fazendo o que podem para inovar e apoiar os valentes defensores da Ucrânia. Onde quer que seja implantado, o Shark inevitavelmente ajudará a derrubar um drone russo após o outro, sem as forças armadas ucranianas precisarem usar seus estoques limitados de mísseis ou arriscar danos ou destruição de seus sistemas de defesa aérea mais valiosos e poderosos. E isso é uma boa notícia para a Ucrânia e uma má notícia para a Rússia. Descubra mais boas notícias para a Ucrânia em nosso vídeo sobre o crescente domínio do país na guerra de drones, ou nossa análise sobre a arma acústica de baixo custo, porém revolucionária, que a Ucrânia está usando para localizar drones inimigos, mísseis e artilharia com grande precisão. Por fim, inscreva-se no nosso canal de notícias confiáveis 2 para mais relatórios diários das linhas de frente e além.